suave na nave, chique na bigorna. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Varíola Virulenta. Como você está, Chay? Salve, miojo, salve, queridos ouvintes. Muita felicidade, a gente está começando aí mais um episódio do Varíola, episódio de número 31, 32 já. Mas o que importa é que mais ou menos 30 episódios depois, nós voltamos ao tema inicial desse podcast, né, miojo? O loop está completo, né? Começamos falando dele e sobre essa situação. E hoje vamos atualizar o cenário de Jair Messias Bolsonaro. Nossa, Messias, o nome dele é foda, né, mano? Tudo pra construir a lenda do mito. Mas, antes disso, deixamos aqui os recadinhos de sempre. Mano, vai lá, compartilhe, segue nosso Instagram, o nosso TikTok, nossas redes sociais. E também compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Quanto mais pessoas tiverem ao alcance disso, isso ajuda imensamente o nosso podcast a crescer. Isso depende de quem? Depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Esses assuntos são assuntos de relevância para a nossa sociedade e fazemos todo o esforço para conseguir trazer informações que estão pautadas na realidade. Além disso, temos o nosso Apoia-se. Se você não conhece, o link de nosso Apoia-se está aqui embaixo, que é uma forma monetária de você contribuir para a existência desse podcast. Então, se você quer dar esse passo extra, além de compartilhar a nossa informação, você pode ir lá e verificar os planos que temos disponíveis. É isso aí, o Apoia-se é essa forma de você contribuir com esse trampo que a gente está fazendo aqui de forma financeira, mas também é importante o seu engajamento, a sua participação e ter você aqui, vocês, todos que estão no ouvindo nesse exato momento, ter vocês aqui com a gente nesse episódio para esse tema, né? É importante difundir o debate que a gente está tentando trazer aqui, né? Que a gente já trouxe, né? Então voltaremos a ele aí, que é a vindoura prisão de Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Então, vamos pular para esse episódio, porque a gente tem coisas interessantes para falar. Episódio de hoje, Escolinha do Professor Xandão. Estamos de volta aqui para falar desse ser amaldiçoado na minha existência. Ele podia ter nascido em qualquer período da existência humana, mas eu fui nascer aonde? No pior deles. Às vezes eu acho que eu tô vivendo numa Matrix mesmo. Porque os absurdos da realidade, Chay, são algo assim que me chocam em vários níveis. Sim, eu também concordo, muito. Parece que tipo a gente tá num erro da Matrix total, né? Mas eu acho que se não fosse ele, seria outro, sabe? Eu acho que é tão personagens caricatos assim, né? Esse tipo de figura fascista, histriônica. Mas será? Porque assim, para pra pensar, na existência da humanidade. Na existência da humanidade, deve ter algum período de merda que não aconteceu nada extravagante, entendeu? Desse nível. Sabe? Tipo, um momento onde você só cagava no mato, sabe? O máximo que dava era uma coceira no cu porque você cagou perto de uma pimenta, alguma coisa assim, sabe? É essa preocupação que eu queria ter. É isso, se um javali vai me matar, você entendeu? Se um hipopótamo, se um tigre, não o Bolsonaro, né? Cotado, que hoje a gente pode chamar ele até de saco de cocô, porque todo ano ele vai fazer uma cirurgia pra desobstruir o seu intestino, mas é isso que temos pra hoje, Chay. Infelizmente. É o que tá tendo aí, né? É o que tá disposto, mas eu acho que é porque a gente tá no pior do pior, né? Seria até difícil pensar em algo que esteja abaixo do Bolsonaro, né? Em termos de tudo, eu acho. Então, assim, realmente... E aí a gente vê também como que essa social-democracia burguesa falida, ela se apresenta aqui. Esse episódio, gente, já vou dar o disclaimer no começo, já vou dar esse aviso no começo. Esse episódio vai falar sobre esse julgamento, mas ele é uma crítica ao sistema atual e como as coisas se organizam e reorganizam dentro desse sistema capitalista falido que, porventura, faz de tudo um espetáculo. Inclusive esse golpe de Estado que foi tentado aqui, né? Foi tentado, porque eles articularam tudo, só não executaram. Quer dizer, eles não conseguiram fazer, mas eles executaram várias partes do plano, né? Vamos parafrasear o general Heleno Miojo, que disse: não teve oportunidade. Não teve oportunidade. Será que isso pode ser o nome do episódio também? Né? Falta de oportunidade. É isso, tem vários nomes interessantes. Faltou oportunidade. Você tinha falado um ótimo antes que eu quero lembrar depois, mas vamos lá.
A escolinha do professor Xandão. Escolinha do professor Xandão. Porque a minha sensação desse julgamento foi literalmente como se o Chico Anísio estivesse guiando esse julgamento. Mas vamos lá. Antes de chegarmos nessa parte, vamos falar um pouco, fazer uma recapitulação do que aconteceu? Basicamente, eles tentaram dar golpe, é isso. Pronto, vamos lá pro julgamento. Não, zoeira. Tem muita coisa aqui envolvida nesse programa e vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa voltar ao relatório de 800 páginas que a Polícia Federal fez sobre os atos que o presidente Jair Bolsonaro atuou como mentor intelectual e operacional nessa tentativa. A Polícia Federal concluiu que o plano visava manter o Bolsonaro no poder. E era claro, principalmente quando os caminhoneiros foram às ruas também, logo após a eleição, teve todo aquele baque, e aí começam os acampamentos nas frentes dos quartéis militares, com pessoas pedindo golpe de Estado. Então, essa investigação, ela detalha como uma narrativa falsa sobre fraudes no sistema eleitoral, que eles estavam tentando levantar desde 2019, com o objetivo de minar a confiança da população nas eleições. Que isso foi, eles trabalharam brutalmente nesse processo de falar que as urnas não funcionam, porque é hackeável, porque não tem como fazer auditoria. Que era o quê? Lembrando sempre as relações. Nada no mundo acontece no vácuo, né? Tudo tem influência. Ele está copiando essa estratégia do Donald Trump, que fez a mesma coisa nos Estados Unidos, inclusive perdeu a eleição comprando votos, vazou gravações do Trump falando pro governador lá, arranja não sei quantos votos pra mim aí. Isso aconteceu, né? E o Bolsonaro, ele veio nessa expectativa de que isso iria ajudar, né, essa confusão da população. Isso que é muito louco, né? Nessas figuras que têm essas prerrogativas fascistas, né? E eles usam essa ferramenta da mentira a todo momento. Não que a direita não usasse isso, mas é que o nível deles é outro nível, né? É um nível muito à frente de loucura. É essa tática aqui do Steve Bannon, né? De estar sempre mudando o assunto, porque daí você domina a conversa. É mais ou menos isso, né, que eles fazem. Fica bombardeando de situações, né? Sim. Então, criar situação a todo momento. Tanto que o Bolsonaro, seguindo essa metodologia aí do Bannon, ele se deu muito bem. Porque ele consegue fazer isso. Basta ele ser o que ele é. Que é essa figura desprezível, nojenta, que nesse momento onde a gente vive vai ter uma notoriedade, né? Vai ganhar uma notoriedade muito grande, além, né, do funcionamentozinho ali das Big Techs, né? Que isso acontece, mas a gente não fala muito, né? Não, com certeza. As Big Techs, elas são altamente responsáveis, tanto que elas estavam na posse do Trump, né? Sim. É muito importante lembrar disso. As Big Techs, Apple, Meta, Amazon, o Elon Musk, tudo isso fez parte não só de lá. Eles influenciam também na política nacional. O Brasil é um país muito grande, gente. Muito importante. Eu sei que a gente gosta de criticar o Brasil, e eu acho que a gente faz isso da melhor forma possível, porque a gente tem que criticar o Brasil mesmo, porque a gente não pode ter esse patriotismo estadunidense que eles têm, de que tudo tá certo, tudo funciona, o nosso país é o melhor do mundo. Não, mano, a gente tem nossos problemas, a gente tem que resolvê-los, que é o que a gente tem que partir para esse passo. Mas o Brasil é um país super importante. As Big Techs influenciam no processo eleitoral daqui também, né? E aí, quando não dá certo, eles falam que eram hacks russos, como sempre, né? Sempre que não dá certo o bagulho, é os hacks russos. É legal que esses hackers russos normalmente são localizados em Araraquara e são de naturais de Pato Branco. Tá ligado? Não, é foda. É cômico se não fosse trágico, né? Porque até isso a gente tem, né? A gente tem uma série de episódios aí de hackers recentes, né? De hackers influenciando, né? O Delgatti é um deles. A Carla Zambelli aí, né? Tá foragida, tá nesse processo também. Exato. É tudo o mesmo processo, gente. A gente tá falando da mesma situação aqui. Então vamos lá. A PGR, pra quem não sabe quem é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela formalizou uma denúncia contra o Jair Bolsonaro e 7 dos seus aliados. E os detalhes apresentados para essa acusação são graves pra caramba. A PGR acusou o Bolsonaro de ter conhecimento de um plano que chamava Punhal Verde Amarelo, que, segundo a acusação, conteria o planejamento e execução de ações para assassinar o Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.
Então, a Procuradoria garante que o Bolsonaro tinha noção da minuta do golpe que tinha sido escrita. Ele tinha uma cópia da minuta na mesa dele, não foi? Ele tinha uma cópia, tanto que o Cid ele falou que ele enxugou o documento. Que agora no julgamento ele fala isso, que ele enxugou o documento, ele tirou a prisão do Lula, do Alckmin. Eu acho que não precisava, né? Porque a ideia era matar eles, né? Pra quê? Que prender os caras, se os caras estão mortos. Mas eles permaneceram com a prisão do Alexandre. Não é verdade, mano? Ele revisou, faz todo sentido, ele revisou o documento. Falou, galera, peraí, se a gente vai assassinar os caras, não vou falar aqui que a gente vai prender eles, porque eles não vão estar lá. Ô, vamos pensar, pessoal. Porra, não é foda, caralho. Às vezes eu compreendo o Bolsonaro. Tá ligado? É foda, é foda. O Alexandre de Moraes, quando ele recebe tudo isso, ele fala que não há dúvida sobre o Bolsonaro, né, ter noção e ciência desse documento. A denúncia por si só, ela sustenta que o plano de Bolsonaro teria começado em 2021, em julho de 2021. Em uma transmissão que ele fez nas suas lives, que ele fazia no canal dele do YouTube, que ele ataca as urnas com o objetivo de botar gasolina nos aliados, né? Tipo, inflar eles sobre essa relação da legitimidade das eleições que iam acontecer no ano seguinte, em 2022. Lembrando, tá, que ele, durante esse processo de julho, até a derrota dele nas eleições, ele também fez aquela fatídica reunião com os ministros de outros estados, né, com os embaixadores, que foi super constrangedor, os embaixadores olhando pra aquela porra daquele PowerPoint de merda, falando de que o Brasil tinha eleições fraudáveis, e aí você via a cara dos embaixadores, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que merda é essa? Por que eu tô aqui? Sabe? Isso é tudo parte do mesmo processo. Então, os crimes que são imputados Bolsonaro, quais são eles? Vamos aqui só enumerá-los, para que todo mundo já comece o episódio com ciência do que é. Os crimes são organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça. O que o agravante deve ter cometido contra o patrimônio público da União, né? Porque eles deterioraram, quebraram tudo lá. Não só o Supremo, mas também os gabinetes dos ministros por si só, certo? Não só quebraram, como teve uma senhora que subiu na mesa e defecou também. Teve a mulher do batom, teve um monte de coisa, o cara quebrando o relógio. Nossa, tem um monte de coisa ali, sabe? Aí você fala assim, mas o Bolsonaro não estava lá naquele dia, ele estava nos Estados Unidos e ele não poderia ter feito nada. Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Nós não temos 10 anos de idade aqui, nós não somos uma criança lúdica, achando que você vai soltar coraçõezinhos no seu barriga, como um ursinho carinhoso, né? Ele teria que estar em cima de um tanque, no meio da Avenida Paulista, com a força aérea passando assim, bombardeando, aí sim, aí ele deu um golpe. Não é, porque tipo, o pessoal, é muito engraçado toda essa reflexão assim, lúdica desse processo, porque aqui eu não tô no mérito de discutir isso do ponto de vista socialista, comunista, de uma crítica histórica. Eu tô simplesmente falando sobre a realidade atual, da vontade que eu estou aqui. Porque sim, você chegar e falar assim, o Bolsonaro não queria, ele não participou de nada. Eu falei, nossa, eles vão dar de presente pra ele o golpe? Olha, pra você, Bolsonaro, aí ó, vem pra cá agora. Fizemos tudo ao qual você não sabia. Surpresa, tá ligado? Tem um bolo no seu gabinete. Tem ali a cabeça do Lula, a cabeça do Alexandre de Moraes, só pra você contemplar. Empalamos pra você. E do Alckmin também. Seus principais inimigos políticos. Mas do Alckmin ninguém liga, né, mano? Na real, você ia ficar triste se o Alckmin morresse? Não ia. Desculpa, gente, mas essa é a realidade. Quem se importa com o Picles? Ninguém. O Xandão também não, tá ligado? Porque... Também não. Foda-se. Sim. O Lula também não, na verdade, né? É que o Lula é um impacto muito maior. É a ser muito maior. O Lula é aquela depressão do tipo, porra, tu podia ser mais do que você foi e tá sendo. Você podia ser muito mais. É aquela depressão que dá, sabe? Falar, nó, tanta oportunidade que tinha na mão. Eu tenho uma impressão de que se eles tivessem assassinado o Lula, a gente ia ter entrado num colapso social, sim. Não, com certeza. Eu não acho que os Lulettes, eles iam ficar de boa nesse processo, não, mano. Eu acho que eles iam meter o louco, assim. Uma galera ia meter o louco, assim. Mas ia ser o quê? Uma ação não organizada, né? Não, mas, porra, peraí, porque a gente tá entrando aqui numa seara da ficção, da conjectura, né? Mas que daria um filme, assim, se fosse a nossa realidade, que do caralho.
É um fanfic da hora. Porque assim, eu fiquei pensando no filme, o PT com a morte do Lula, vindo de um assassinato. Assassinato, E todo mundo sabendo quem foi. Todo mundo sabendo quem foi, e eles dando uma guinada pro leninismo, tá ligado? Tipo, Revolução Armada, Porra. Mas assim, é uma ilusão. É uma ilusão achar que isso ia acontecer com o PT. Mas se acontecesse, nossa, eu acho que ia ser irado. Mas eu acho que não. Nem com assassinato, acho que o PT não seria, não. Eu também acho que não, é tudo pelego naquela porra lá. Pelego, Partido do caralho, mano. Tomar no cu. Vai lá, fazer ciranda. Vamos voltar aqui pro assunto principal, que a gente se perde. A gente fala mal do PT, também dá vontade de continuar falando, né? Mas a gente tá falando hoje sobre o Bolsonaro. Então, voltando ao que nós estávamos falando, essa minuta, né, foi descoberto pela Polícia Federal durante busca e apreensão na residência do Anderson Torres, que ocupou o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Eu acho que antes de falar disso, sabe o que é um detalhe importante de levantar aqui? Antes que a gente se perca, é que tudo isso aconteceu por causa do quê? Toda essa investigação tá acontecendo por causa do quê? Você lembra, Chay? A gente já falou do porquê, inclusive no primeiro episódio, mas eu não lembro não. É por causa da falsificação da porra da vacina da filha dele, cara. Da filha dele? Não é a dele? Não, foi da filha dele, que eles falsificaram a carteira de vacina dela. E aí isso caiu em cima do Cid, e aí por causa do Cid que tudo isso tá desenrolando, por causa da porra da vacina. E ele não queria dar. Então, eu acho que é tipo assim, o karma é algo assim bem interessante, porque ele tá se fudendo por causa da vacina, mano. Da vacina. Por causa da vacina. Não, a investigação é uma coisa deliciosa, né? Não tem como negar. Realmente, é irônico, né? A carteirinha da vacina entregar seu fio desencapado ali, né? O fio solto que você puxa pra descobrir toda a trama por trás da filha dele. Filha dele. Filha da a puta. menina que ele falou que ele fraquejou e nasceu uma menina. Tá ligado? É tipo, mano, que genial. Eu juro pra você, mano. Eu tô falando isso daqui, dá um filme, cara. Dá um filme. Vamos lá. O conteúdo da minuta, o que essa minuta falava? O que estava escrito nessa minuta? Segundo as investigações, a minuta ela propunha a instauração de um estado de defesa no âmbito do Supremo Tribunal Eleitoral. O objetivo era anular os resultados das eleições presidenciais de 2022. Investigadores e a PGR afirmaram que o documento ia além e previa, inclusive, a prisão de autoridades, que a gente já falou aqui, entre elas o Alexandre de Moraes. As versões apresentadas pelos envolvidos sobre a origem e o propósito da minuta são divergentes. O Anderson Torres, por exemplo, ele tentou falar que era tipo um documento comum, era a minuta do Google. Ele falou essa fita, tá ligado? Que você achava esse bagulho na internet. Eu falei, nossa, que interessante. Tem minutas de golpe na internet? Nossa, eu nunca pesquisei isso, né? O que leva alguém a pesquisar minuta do golpe, né? É tipo isso. Jair Bolsonaro, ele admitiu no depoimento no Supremo que a minuta foi, de fato, apresentada pra ele de forma rápida, numa televisão, rapidão, lá numa das reuniões com as Forças Armadas. E aí ele fala, né, que isso daí foi gravado numa reunião, que era uma reunião... Formal. Não, né? Era privada, né? Privada, tipo, não era pra... Quem gravou de má fé. Mano... Ainda bem que gravou de má fé. Porque vocês estavam planejando um golpe. Se não tivesse essa gravação, né, a gente não conseguiria nem afirmar que ele sabia da minuta. O que ele quis dizer muito também com esse depoimento dele aí pro Xandão foi que esse é o jeito dele, falar essas coisas, ser assim. Eu sempre fui assim, fui vereador, fui deputado. É o meu jeito político, eu sou da área política, é o meu jeito é ser assim. Essa foi a defesa dele. Essa era uma reunião privada e a gente tava frustrado com um monte de coisa, reclamando, tava ali falando. Mano, sabe o que seria da hora? Tipo, na hora que ele falasse isso, no Supremo, com o Alexandre de Moraes ali, ele pedir pra passar a fala dele no 7 de setembro de 2021, falando que ele não ia seguir as diretrizes de Alexandre de Moraes, e de Alexandre de Moraes que contestasse ele. Isso seria interessante ter colocado no julgamento. Nossa, mas sim, ia ser, mas ia passar, ia ser um... Constrangimento? Não constrangimento, não ia ser um constrangimento, mas ia reforçar a ideia da ditadura do Xandão, tá ligado? Dele tá fazendo isso
Aí sim, dele fazer isso pelo constrangimento. Mas são provas, realmente. Então, tipo, eu não sei, o constrangimento já tá dado. Então, Já, tipo sim. assim, quando ele fala, ele mete o louco na frente do Alexandre de Moraes, você poderia muito bem fazer isso. Por quê? Tipo, você tá falando que é a sua forma de falar? Então me explique essa forma de falar. E aí você coloca o vídeo de 7 de setembro. Aham, sim. Porque ele vai ter que explicar isso. Por quê que você falou dessa forma? E aí ele ia falar o quê? Eu estava no calor do momento. Mas aí, Miojo, você esqueceu do ponto principal desse julgamento, desse depoimento, que ele foi roteirizado por quem roteirizou a escolinha do professor Raimundo. É verdade. É pra ser cômico, não é pra ser sério. Então, é pra Isso é ser verdade. cômico, não é pra ser sério, não é pra ser aquela coisa apoteótica de expor os crimes do Não cara. é um julgamento sério. Não De é. verdade, gente. Não é. É Cara, uma piada todos os dias. E assim, sem brincadeira, a gente já viu outros depoimentos rolando durante a história do país. O do Lula mesmo, a gente vê. E uma coisa que eu quero ressaltar é a qualidade da imagem. Que nesse julgamento tá uma coisa cinematográfica. Parece até aquele ângulo que pega o interrogado no meio e o banco dos réus. Parece muito uma parada de inteligência artificial, sabe? Essas imagens amplas. Se a gente não tivesse vivendo isso hoje, do jeito que a gente tá vivendo, você podia falar que era tipo, mano, isso daí é. Não, mano, não pode ser que o cara tá. Não, o cara não falou isso. O cara não falou isso no julgamento no Supremo. Mas é a realidade, é isso. É exatamente isso. E é triste saber que as coisas estão sendo levadas dessa maneira, né? Mas é o que é. É um grande espetáculo, né? É um grande espetáculo isso aí. É o espetáculo do Xandão, mas que com certeza tá sendo... Estou me divertindo? Sim, estou. Deveria me divertir? Não. Então, é isso, né? É tipo, tem uns momentos que a gente se diverte, mas no geral o sentimento que fica é esse, né? Tá errado. Parecem colegas conversando, né? Tudo mais. É muito diferente do julgamento do Lula, por exemplo, com o Sérgio Moro, ou com aquela outra juíza, né? Que ali não tinha respeito, não. Ali não tinha decoro. Os cortes que eram feitos, a imposição de autoridade feita. Isso porque não era alguém do STF, né? Eram outros juízes de uma outra vara. Tem esse lance também. Mas nesse do Bolsonaro, a cordialidade, o espetáculo, eu acho que marca muito, né? É engraçado a gente ver porque, porra, é o julgamento do cara. Provavelmente ele vai sair preso. Todos aqueles caras vão sair dali preso. A gente espera que seja isso. Mas que existe uma possibilidade de ser uma pena amena, né? Não ser uma coisa assim... Ser uma coisa tipo Collor, né? Uma pena à la Collor. Fica aí na sua mansão, no seu condomínio. Porque você tem comorbidades. Porque você tem comorbidades. O Bolsonaro já passou dos 70, tem 70 e tantos anos. Então, assim, ele não vai ficar numa cela. A prisão dele vai ser, assim, as férias que nenhum brasileiro jamais vai ter na sua vida. Tá ligado? Então, assim, porra, eu vou... Acho que colocando as coisas nesse parâmetro dá até um desgosto, né? Quando você começa a colocar em perspectiva, você começa a ficar triste. Você fica triste que, assim, é simbólico, é um processo simbólico. Ele precisa ser condenado, ele precisa ter uma pena, isso precisa acontecer, mas é simbólico. Isso não vai afetar a vida dele, não vai afetar a saúde dele, assim como não afetaria a prisão da Carla Zambelli. A prisão pra esses caras não é a prisão de uma pessoa comum, é outra coisa. A prisão deles é uma férias compulsórias. Basicamente isso. Voltando para as acusações que estão sendo feitas pela colaboração do Mauro Cid, porque foi o cara que chorou, né? Quando a gente gravou o primeiro episódio, acho que não tinha saído ele chorando. Chorou não. Ele chorou e desmaiou. É verdade, passou mal. Passou mal, a pressão Enquanto caiu. a Dilma tava no pau de arara apanhando lá e o cara, ai meu Deus, quero ir pra casa. É isso. Então o que acontece? Com todas as acusações, o Cid, ele confirma a possibilidade de uma ruptura institucional, que era o tema recorrente e debatido dentro do governo. Sempre, isso não era uma novidade. Ele detalhou reuniões como aquela do Palácio da Alvorada, onde a minuta do golpe foi apresentada e revisada pelo Bolsonaro. O Cid narrou as reações dos comandantes militares, como o almirante Garnier, da Marinha, que teria manifestado apoio às medidas golpistas, colocando as suas tropas à disposição a um golpe de Estado.
Também o general Freire Gomes, da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, e que teriam reagido de forma contrária a essas ações, eles teoricamente. Mas aí, eu quero levantar isso que eu já falei naquele episódio, vou falar aqui de novo. Se você é contrário e você não denunciou, se você não prendeu o maluco, você é conivente. É prevaricação que chama, né? É prevaricação, cara. Se você viu, você ouviu e você não fez nada, você também é parte do problema. Você prevaricou e aí você é conivente com o crime que foi o que aconteceu, que é o que todos os generais são. Além de tudo isso, teve aquela gravação de vídeo, que é a gravação que o Bolsonaro falou, que foi criminosa a gravação, porque era uma reunião secreta, no dia 5 de julho de 2022, apontada pela Polícia Federal e pela PGR como um momento chave em toda essa situação. Segundo a acusação, o Bolsonaro e os ministros fizeram alegações infundadas de fraude nas urnas, proferindo ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal e discutindo a necessidade do governo agir antes das eleições para, supostamente, criar condições para uma contestação futura do resultado. Bolsonaro classificou suas falas como parte de sua retórica, né? Um desabafo normal, típico, sabe? Com um temperamento explosivo que todo mundo sabe que ele tem. Coitado dele, né? Então, os depoimentos cruciais são o dos ex-comandantes das Forças Armadas. O Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou ter alertado o então presidente que, caso Bolsonaro se afastasse dos aspectos jurídicos, ele seria implicado juridicamente. Já o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, foi mais direto falando que o Freire Gomes efetivamente alertou Jair Bolsonaro que ele seria preso caso levasse adiante qualquer dessas ideias golpistas para frente. Então, diante de tudo, de todas as acusações e provas, o que o Bolsonaro está fazendo? Qual que é a estratégia dele de defesa? Eu posso responder em uma frase, né? Meteu louco, porque é isso. Mas é um pouco além. Ele vai usar da mesma metodologia bolsonarista. Primeiro que o depoimento dele de defesa, para quem ouviu, parecia mais uma campanha eleitoral do que um discurso de defesa. Todo o tom do depoimento dele foi tom de campanha eleitoral, fortemente. Em 2026. Pior ainda. Pra 2026. E que culminou na piadinha dele de chamar o Xandão pra ser o seu vice, né, em 2026. Meu amigo, você tá inelegível. A forma correta do Xandão responder era: mas o senhor não pode concorrer às eleições de 2026. O senhor está inelegível. Essa deveria ter sido a resposta do Alexandre de Moraes. Mas não foi. Ele se absteve e só disse que declinaria pela segunda vez a proposta dele, porque ele já tinha falado alguma coisa antes, né? Então, a estratégia da defesa dele é descaracterizar a intenção criminosa da minuta, dos atos, das falas. É tratar ele como se ele fosse uma pessoa sem, não sei, capacidades mentais mesmo, né? Porque é isso que o advogado está tentando fazer. A principal tese da defesa é que essa cogitação ou discussão de medidas excepcionais, mesmo que, aspas, controversas, não configura crime. Então, Chay, o que ele tá dizendo? E esse daqui, cara, teoricamente, é o maior criminalista do Brasil. Se esse cara, esse advogado, ele é o maior criminalista do Brasil, imagina o pior. Porque esse cara é um completo imbecil, esse advogado. Ele é um completo imbecil. E aí você vem com essas falas. O melhor da defesa foi ele passando aquele áudio para tentar suavizar a impressão do Bolsonaro de alguém, um general, o Cid falando, né, com supostamente um general, que eu acredito que o Cid fala que era o Freire Gomes, se eu não estou enganado, mas eu posso estar enganadíssimo nessa informação, mas ele passa o áudio, e aí no áudio ele acusa o Hang e o cara do Coco Bambu lá, né? Cara do Coco Bambu. Aí o Alexandre de Moraes fez uma pergunta: peraí, você tá antecipando a acusação dessas pessoas? E aí o advogado: não, eu só quero demonstrar que, mano, o cara é tão burro. Eu fico imaginando o Luciano Hang na casa dele assistindo essa merda. Eu juro pra você, mano, que eu acho que a reação dele deve ter sido exatamente essa. Que filho da puta, mano! Ele me colocou no meio do bagulho! Que arrombado, cara! Não, mano, ele não fez isso! Que filho da puta! Sabe? Eu acho que essa foi a reação do Luciano Hang na casa dele. Porque claramente deixou claro que eles faziam parte, em algum nível, dessa tramativa. Sim, total. Assim, o que isso parece pra mim é cada vez mais como um quarto ou quinto filme do Se Beber Não Case. Que o roteiro é esse.
A história é essa. Essa coisa de... Assim, porque eles são tão incompetentes. Assim, não tem como, cara. Não tem como. O nível de incompetência desses advogados. Teve general brigando com advogado. Teve advogado pedindo pra sair mais cedo porque ele precisava Pra comer, lanchar. mano. Pô, amanhã a gente pode começar mais tarde. É porque hoje eu só tomei café da manhã, tá ligado? Porra, velho. Ô, mano, eu tenho que levar ainda o general Heleno pra casa dele e eu tenho que dirigir para a minha casa ainda. Sabe o que acontece depois? Porque assim, o que a gente tá falando não é de ninguém que vai responder criminalmente de uma forma significativa. O que vai ser só uma manchinha pra história deles, pra eles, né? Nem vai ser, sei lá, foda-se. Não, esses caras ganham mídia ainda, esses advogados bosta. Eles são tão incompetentes, mas parece que é proposital, tá ligado? Parece que depois, no final do dia, eles vão estar lá fumando um charuto e mandando um áudio pro outro, Não parece que tá tudo combinado? dando uma risada, se zoando, falar, ó lá, botaram o Hang no meio, o Hang manda um áudio puto. Porque parece que pra mim é um filmão, é um programão, sabe? Não parece que vai entrar o Adam Sandler no meio do julgamento? Em algum momento vai ter o Adam Sandler, vai ter, não sei, vai ter o Vai Leandro aparecer no Hassum. Keanu Reeves. Meu irmão, vai ter o Leandro Hassum, vai ter, sei lá, algum comediante, alguma coisa assim bizarra. É surreal, cara. Esse julgamento tinha que terminar com o Sérgio Malandro falando yeah, sabe? É tipo isso. Ah, e o Bolsonaro vai ser preso. Yeah! Tipo isso, tá ligado? É o que falta pra esse julgamento. É que assim, é vergonhoso. É triste, cara. É triste tudo isso, sabe? Porque eu não vejo nem o Supremo levando a sério. Porque o Alexandre de Moraes tá fazendo um monte de piadoca, tá na paz de já, sabe? Tá na zona de conforto. Mas que merda é essa, mano? Que tá acontecendo? A defesa também, ela tá se empenhando em desacreditar a peça-chave da acusação, que é adotada por Anderson Torre, porque ele tenta minimizar essa importância aí da minuta do golpe. Porque a minuta do golpe, Sim. cara, ela é o documento escrito, mano. É isso que a defesa tá querendo fazer. A defesa, ela tá querendo falar, não, era só um papel escrito lá, ninguém deu bola. Mas o Mauro Cid, quando foi questionado sobre tudo isso, porque a defesa do Bolsonaro também falava que ele não tinha noção dessa minuta, né? Embora ele tenha caguetado, lembra? Da vez que o cara ficou cantando lá com o saxofone Sim. na rua, e aí ele assumiu que ele conhecia a minuta do golpe, até que o advogado tá atrás dele olha assim pra ele com o maior cara de assustado, tipo, mano, o que você tá falando, cara? A gente tá falando que você não sabia do bagulho. E ele tá dando entrevista, falando merda, e ele fala que ele tinha conhecimento. O Cid falou que não só tinha conhecimento, como ele editou o documento. Ele edita o documento pra enxugar, por exemplo, falando que tirou o nome do Lula, do Alckmin, assim, de ser preso, do presidente do Senado pra ser preso. E aí vem a piodoca do Alexandre de Moraes, né? Ah, ele concedeu habeas corpus pra eles, né? Porque só o Alexandre de Moraes ficou no documento pra ser preso. Cara. É, você não viu essa piada? O Alexandre de Moraes, o Cid tava explicando isso. Eu lembro. É que eu fico indignado. É indignação, cara. Aí o Alexandre de Moraes faz uma piada. Ah, é, porque eu acho que ele concedeu habeas corpus pra eles nesse momento, né? Não pra mim. Não, é mas que é pra só ele. Só ele, tá ligado? Ele é o mais odiado. E Ai, cara. é cômico porque é ele o cara que tá responsável pelo processo, né, velho? E ele era o mais odiado. Isso acho que é a cereja do bolo de todo esse processo, assim. É essa junção desses personagens que são antagônicos, mas que, porra, falam muito pouco, né? Sobre a situação da classe trabalhadora brasileira, eu acho. Eles estão em outro campo, não representa a gente. Ele é um show. Assim, tá, as novelas da Globo não tão boas, miojo. Brasil não tem série. Nossa. Netflix tá caindo. O cinema norte-americano não vem com nada bom. É aquilo que a gente falou no último episódio. O real passa a ser o espetáculo, né? É isso que a gente tá vivendo. E é interessante porque, assim, né? Embora eu, como extrema esquerda, e eu penso, sim, em ruptura do sistema total, né? Enquanto um comunista consciente da luta de classe, a gente só tem uma solução, a ruptura do sistema. Mas, assim, uma coisa que eu tenho aperfeiçoado, não aperfeiçoado enquanto refinado na minha cabeça, mas eu tenho pensado bastante, é sobre esses processos de organização de um Estado. Eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho lido muito sobre isso, sobre organização estatal. Porque isso, por exemplo, são processos que, vamos supor, a gente consegue efetuar uma revolução comunista, né? Uma revolução socialista no Brasil. Esses processos de antigolpe, né? De antimovimento vão acontecer. Eles vão acontecer. E qual será a postura do Supremo julgando esses casos? Porque nessa sociedade vai ter um Supremo também para julgar. Vão ter leis.
vão ter júris. Porque não é assim, não é o mundo do Teletubby. Mudou o bagulho, todo mundo tá feliz, nada mais acontece. A sociedade precisa ser reestruturada. Não, isso tinha que ter, assim, É porque esse é o tipo de pauta que, meu irmão, se você defender, você já tá fora de qualquer disputa dentro do sistema burguês da forma como ele é, dessa democracia que a gente tem. Se você quiser pautar uma reforma do judiciário, você primeiro que você vai ser taxado de... Você vai ser jogado por extrema-direita, vão ter comparações imediatas com o bolsonarismo. É aquele lance, né? Tem até um meme do Jones Manuel rolando nas redes que ele fala assim, a gente critica o STF antes e por outros motivos, né? Não é pelos mesmos que o bolsonarismo. O problema é como a mídia se apropria dessa ideia, né? Então, essa comparação rasa, ela é muito conveniente para a grande mídia. E isso é uma coisa que dificulta você difundir uma ideia, muitas vezes, que faça sentido, por causa dessa aparente, né, concordância, né, que não é, na verdade. E aí, se você vê quando você questiona o sistema, né, judiciário brasileiro, é o caso, por exemplo, do senador Contarato, que fez a denúncia essa semana. Ele é do Espírito Santo, né, o Fabiano Contarato. Ele é delegado, né? Ele é delegado, ele é do PT, não é não? É do PT. Mas eu gosto bastante dele. Ele aparenta várias vezes pra mim ter uma certa coerência no discurso e uma materialidade real, assim, no que tá acontecendo. Não, e a atuação dele a gente sempre fala aqui da CPI da Covid, né? A atuação dele na CPI da Covid foi uma das melhores, assim. Teve ali meia dúzia de senadores que tiveram uma boa atuação, que fizeram perguntas decentes, e ele foi um deles. Exato. E o Contarato, ele levantou essa semana, por exemplo, sobre a relação do legislativo, do judiciário, na verdade, né? Desculpa, não legislativo, do judiciário. Porque foi descoberto que tem juiz que tá ganhando 1 milhão. Por mês, com benefício, caralho, a 4. E aí ninguém quer discutir sobre esse problema do judiciário, porque ele levantou um ponto que é muito, do meu ponto de vista, pertinente, que isso daí, ele chega a ser um escárnio da sociedade brasileira. Você tem um juiz ganhando 1 milhão de reais. Você tem juízes que têm 60 dias de folga no ano. Sabe? Tem 15º salário no ano. Auxílio terno. Auxílio veículo, auxílio moradia, auxílio escola dos filhos. O judiciário brasileiro precisa ser enxugado. Ele precisa ser enxugado. Eu acho, mano, se você é um funcionário público que você ganha mais de 15 mil reais por mês, você tem que ter benefício zero. Esse benefício tem que estar lá para os funcionários públicos que estão ganhando dois salários mínimos. Aí os benefícios vão para eles. Precisava ter um sistema de fiscalização do judiciário, tá ligado? Não, mas existe, mas é que eles estão fazendo isso legalmente. Esse que é o problema. O problema é que é legal o que eles estão fazendo. E não deveria. Sim. E é por isso que o judiciário deveria, tipo, o legislativo deveria agir para poder barrar o judiciário, porque é um escárnio total. Sim, ele tinha que ser enxugado e tinha que ser mais regulamentado, assim, desse tipo de coisa. Pra não ter esse tipo de abuso de poder, porque é isso, né? Você vira uma casta suprema na sociedade que pode tudo. Meu irmão, eles têm auxílio lagosta, sabe? Tipo... Pra você ter uma ideia, um juiz federal pode ganhar, oscila, tá? Porque isso daqui é sem benefícios, cerca de 35, quase 36 mil reais. Um desembargador federal, 41. Líquido, né? Isso aí é o sol grosso. Isso aí não é o grosso entrando, isso é só o líquido, né? Essa é só a cabecinha. Isso é só a cabecinha, cara. Isso é só pra você lamber a ponta dos dedos, é só pra começar a conversa. É só pra comprar lagosta. Isso daqui é o salário pobre, entendeu? Porque é um absurdo. É um absurdo isso daqui, mano. É tipo, não dá pra levar isso a sério. O juiz de primeira instância varia de 35 a 40. Não muda nada, cara. O salário é tipo tudo igual deles. É 40 pau, mano. Aí você, mas o cara estudou. Chupa o meu pau que ele estudou. Se estudasse fosse mérito pra você ter um salário alto, a gente tinha muita gente muito bem qualificada nesse país, ganhando muita grana. Não tá ganhando, nossa, 1% disso daqui, sabe, na vida deles. E isso daqui, gente, é tudo sem o quê? Benefício. Isso é o salário de folha de pagamento. Cara, pra vocês terem uma ideia, isso daí, se pá, é maior do que o salário de um governador. Porque o governador também é um funcionário público. É o que ganha mais, acho que, dali na hierarquia estatal.
Pra você ter uma ideia, esse ano, em fevereiro, foi levantada uma matéria. Se eu não me engano, essa matéria era do Poder 360. Não importa se você gosta ou não gosta do jornal. Pode estar enviesado, pode não estar, mas até então não foi refutado. Eles levantaram que cerca de 63 mil, quase 64 mil juízes em 2024 ganhavam mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais, irmão. Mês. 100 mil mês, não é ano. É mês, entendeu? Então, quando a gente vê esse julgamento do Bolsonaro no Supremo, a gente vê o escárnio. Porque é isso, cara. O escárnio do que tá acontecendo lá pra população brasileira, que financia toda essa palhaçada, é uma parada, assim, desumana, mano. Porque o juiz tá cagando, por quê? Porque ele ganha pra caralho. O Bolsonaro, ele tira... Você viu ele zoando os depósitos que fizeram pra ele também? Ah, eu vi. Mandou, eu tive com esse dinheiro que mandaram pra mim, eu mandei 18 2 milhões milhões. pro meu filho. 2 milhões pro meu filho. E as coisas estão caras, né? A vida tá cara. Não, e ele ainda falou assim, a gente gasta. Mandaram 18 milhões e a gente gasta. Você vê que o cara gastou, mano, cerca de 7 milhões pagando os advogados dele, mano. 7 milhões, cara. Pra aquele cara bosta, eu faço um trampo melhor que ele, mano. E eu nem sei da lei. Eu não mostraria o áudio incriminando outra pessoa, porque isso é burrice. Mas o cara tá ganhando 7 milhões, cara. 7 milhões. Nossa, é pouco, miojo. É pouco. 7 milhões pra defender o Bolsonaro? Cara, o cara tá ganhando 7 milhões pra defender um ex-presidente da república? Ah, o Zanin ganhava mais. Não, o Zanin ganhou muito mais, velho. O Zanin de advogado de ex-presidente... Pô, ele virou ministro do STF. Ele ascendeu a classe do STF, tá ligado? Ele não só ganhou dinheiro, mas virou ministro. Ele virou ministro. Ele tá nessa classe aí de semideus, praticamente. 3 de junho de 2023, notícias do UOL. Escritório de Zanin recebeu cerca de 3 mil reais por serviços prestados ao Lula. Ao PT, né? E a campanha do Lula. Tá vendo? Mano, ele confiou no homem. Não, esse aí é um advogado que conhecia o seu cliente. Ele confiou no homem. Eu não acho. Eu acho que o Zanin, ele sabe merda do Lula. Ah, não, mas com certeza. Eu acho que ele sabe as merdas assim. Mano, eu acho que ele sabe umas merda muito braba, cara. Pra ganhar Essa recompensa o Supremo? pra ganhar o Supremo. Nossa, Porque pra pensar, mano, economicamente, não compensa. 3 mil é nada, Você velho. vai trocar 42 por 11 por 3 milhões? Quanto tempo ele vai demorar pra fazer esse dinheiro? Cara, Trabalhando no Supremo? E detalhe, tá? Ministro é dedicação exclusiva. Você não pode ter escritório. Então, mas aí é questão de semanas pra ele recuperar essa grana. Não, lógico que não. Vamos supor, vai, que é questão de semanas, é. Um ano ele recupera esses 3 milhões. Um ano é ele verdade. recupera isso aí. E fora a posição que ele foi colocado na sociedade, velho. Que tá com uma posição super alta. Não tem preço, tá ligado? Ele tá numa posição que, porra, um presidente pode ser derrubado, ele não. Quer dizer, pode. É o que a direita quer fazer agora para próximas eleições, né? Eles estão cagando pra Câmara dos Deputados e eles estão querendo eleger senadores. A gente já falou sobre isso aqui, gente. Tem uma matéria do Intercept falando sobre isso, que é o objetivo da extrema-direita agora é ganhar na Casa dos Senadores. Porque eles, com vantagem lá, eles conseguem fazer impeachment do Supremo. Então eles conseguem. O Senado é chave, o Senado barra tudo e avança o que quiser. Então, assim, é isso, a extrema-direita tá organizada, né, velho? Os caras estão fazendo o jogo deles. A gente não tá disputando o Senado, né, gente? Não tem disputa, cara. Não tem disputa. O bagulho é direita mesmo. A maior parte se você pegar aqui, ó, só pra você ter uma ideia, na composição do Senado, vamos lá, só do PL tem 13 senadores. 13 senadores. Que é Damares, Sérgio Moro, Pazuello, o astronauta. Pode crer. Você entendeu? Só o PL tem 13. União Brasil, que é centrão e tá interessado em dinheiro, tem 12. O PP do Maluf tem 7. A esquerda tem quem lá? Esquerda, aspas, né? Tem o PT com 9 e tem o PSD com 10. Mano, até o PSD tem mais senador que o PT, cara. O que é surreal, né? O PT ser um dos maiores partidos, ser o maior partido do país, né? O maior. E nunca ter se prestado a disputar o Senado, tá ligado? Direito, né? Pô, velho, como assim? O maior partido do país tem 9 e o PL tem 13. Pra você ver como que é a locomotiva do Bolsonaro. A grande questão é o seguinte: como o Bolsonaro ele perdeu muita força, né, muito impulso, porque ó, desse dos PL aí, cara, esses 13 do PL, pode ter certeza que tem voto que foi pro Lula, que foi pro PL. Você entendeu? Sim.
Sim, sim. Teve gente que votou no Lula e votou para um senador PL, com certeza. Não tenho dúvida sobre isso. E a grande questão é que o Bolsonaro perdeu muita força política, né? Ele perdeu muita força política. E você vê agora a repercussão do julgamento. Eu não sei se você viu isso, mas tem grupo bolsonarista que tá implodindo por dentro. Porque a galera tá criticando o Bolsonaro. Porque ele veio fazer piadinha com o Xandão. Não só pela postura dele, né? Ah, ele não é o cão raivoso da democracia, o guerreiro da liberdade, o Donald Trump dos trópicos. Não é ele o cara que vai fazer. E de repente chega no julgamento, ele baixa a cabeça, fica igual um cãozinho domado ali, adestrado, respondendo, fazendo piadoca. E não só isso, né? Ele também virou e falou sobre as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Falou que eram pobres, coitados e malucos. Que eram moradores de rua, tá ligado? De rua, cara. Porra. Quem falou isso foi o Moradores de rua não foi ele, foi o outro. Foi o da minuta do golpe, Anderson Torres. Foi o Anderson Torres. Que ele falou que as pessoas que estavam lá acampadas, a maioria delas eram moradores de rua. Mano, morador de rua, irmão. Cara, e a pergunta que fica aí, Miojo, mas e quem que pagou o busão dessa galera? Quem que levou esses moradores de rua pra lá? Peraí, se é morador de rua, não tem grana pra pegar busão da Cometa, não. Então quem que mandou essa porra aí? Né? Quem que financiou isso? Essa é uma parte que é aí que entra, né? Que talvez entre esses empresários de extrema direita, Luciano Hang, o velho da Mormai, o velho do Coco Bambu, o velho da Madeiro, o Roberto Justus, talvez seja aí que entrem esses caras, né? Porque da onde veio o dinheiro de tudo isso? Essa é uma pergunta que não tá clara pra mim, não tá nos inquéritos ainda. Rolou financiamento. Quem tá financiando essa porra toda? Quem tá financiando? Mano, meses. Porque não foi uma semana, 2, foram meses. O negócio começa em novembro, mano. E vai acabar no 8 de janeiro. Vai acabar logo depois de janeiro. São 3 meses aí, pelo menos 2 meses e meio. Sendo mais, vamos dizer, realistas, né? E quem pagou esse caralho todo? Quem pagou essa porra? Você entendeu? Quem tá financiando tudo isso? Da onde veio o dinheiro? Tudo bem que veio o dinheiro lá, que o Cid falou que veio numa porra de uma caixa lá, que eles entregaram pra poder fazer a entrega, né, de dinheiro vivo. E aí foi questionado, mas, tipo, você acha normal vocês fazerem, tipo, entrega de dinheiro, assim, em espécie? E o Mano Cid, não é normal, né, mas é que tava lá, né, fazer o quê? Eu só fiz o que mandaram. Né, aquele louco do tipo, eu só era o pau mandado. O Cid, ele tem muito cara de pau mandado mesmo, mano. Desculpa, nossa, pode ser que eu tô enganado. Mas... Não, tem cara. Ele não tem cara. Ele não só tem cara, como ele tem todo o jeito do pau mandado. Ele tem o perfil do pau mandado. Eu ia fazer só um comentário paralelo, né, sobre essa questão de, mano, quem fala em dinheiro em espécie tá cometendo um crime. Porque ninguém. Teve uma vez, meu, um parênteses aqui, que eu estava atendendo no bar, e eu perguntei pra moça qual seria a forma de pagamento, e ela falou um pouco constrangida assim, em espécie. E eu pensei, essa mulher tá com crime. Porque ninguém fala, eu vou pagar em espécie. Que porra espécie que é isso? Marítima? Assim, você vai pagar em dinheiro ou cartão. Então, assim, você tá pagando em dinheiro, é difícil, né? O pagamento em dinheiro, ele dificulta a rastreabilidade, né? Então tem todo esse lance. É por isso que você faz essa transação em espécie, porque depois não tem como rastrear. E é muito foda, né? Gastou, sumiu. Tipo, é igual o Flávio Bolsonaro com a questão das rachadinhas, né? Que foi tudo, comprou casa, comprou patrimônio, tudo com dinheiro em espécie. Caralho. E da onde veio essa porra, né? Sacou, né? Ficou ali na boca do caixa sacando 4 dias. Não, e não sacou. Porque não tem registro de conta sendo sacado dinheiro. E não tem um registro de conta, né? Ele pagou em dinheiro vivo, mas ninguém sabe de onde veio o dinheiro. Porque se você não tá sacando, ele não tá sacando na conta dele. Porque se ele tá sacando na conta dele, ele podia simplesmente rastrear direto da conta. Pra que você vai sacar dinheiro se você tá pagando sua conta? A grande questão é que esse dinheiro não saiu da conta. Não saiu ele da simplesmente conta, apareceu. Não, e aí que é o esquema da rachadinha, né? Que é os depósitos que o pessoal do gabinete dele faz pra ele, né? Uma parte do salário. Vai lá e deposita na boca do caixa, tanto pra ele todo mês. Que era a grande questão que ele nunca foi investigado. Dos esquemas das rachadinhas. E aí aquele discurso vem, né, do Bolsonaro, que muita gente enche a boca pra falar, né? Que, no meu governo não teve corrupção. Não teve corrupção ou não foi investigado. Se não investiga, não tem. É uma coisa, ninguém vai ser investigado. Então, teve corrupção, tá vendo? Aí
né? Eu tenho que torcer o braço agora pra falar do PT, né? Tem que falar bem às vezes, né? Você cria uma sistemática onde começa a investigar os crimes e aí você encontra um monte de coisa. E aí o problema é do governo. O governo da corrupção. Caralho, mano. Mas tipo assim, ninguém investigava antes. Agora começou a investigar, é o governo. Aí você viu que acabou os escândalos de corrupção até a Dilma tomar impeachment? Depois da Dilma tomar impeachment? Não teve mais mensalão, né? Não teve mais petrolão. Acabou. Aí voltou um governo meramente centrista, começaram a investigar de novo, pronto. Apareceu o escândalo do INSS. Olha só, que engraçado. E é fruto da gestão anterior, mas que quem vai responder é a gestão atual. É isso, é por isso que a esquerda é muito corrupta. Eu vou investigar pra a culpa ser minha? É tipo isso, cara. A lógica atrás do Bolsonaro, ela é exatamente essa. Por que eu vou investigar? É tipo a história da gripe espanhola, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas que surgiu nos Estados Unidos e ficou conhecida como gripe espanhola porque durante a Primeira Guerra Mundial só a Espanha falou sobre a pandemia da gripe. E é isso, né? Foram eles que falaram, então ficou conhecido como gripe espanhola, mas surgiu nos Estados Unidos. Não era uma gripe da Espanha. Não foi da Espanha. É porque eles falaram por causa da guerra, né? Sim. Nenhuma nação queria falar dessa porra por causa da guerra. E aí a Espanha falou, né, oficialmente, que tinha uma gripe e tal, não sei o que lá, né? Esse era um problema, e tava matando as tropas na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E aí virou a gripe espanhola. Porque foi eles falaram, mas não foi de lá, né? É exatamente isso. É isso. Quem fala fica com a peste aí do bagulho, como responsável. Então, analisando essa situação toda do política, porque além de um julgamento criminal que está sendo debatido lá sobre o que aconteceu, o pior de tudo isso, eu acho que é a falta de ética que está se envolvendo em todo esse aspecto. Mas eu não podia esperar nada diferente de uma democracia burguesa, porque isso é o show, né? É o espetáculo pro público. Não, você não vê você não vê uma coerência lógica de você estar na frente de um Supremo Tribunal Federal ao qual você não tem pra onde recorrer. Mano, não tem segunda instância, não tem terceira instância. Ali é o Supremo. O julgamento ali acabou o caso. Você vai ser preso? Você vai ser preso. E não existe uma seriedade dos membros em relação a isso. Eu acho isso super problemático. Não, total, pra caralho. É isso, né? Um showzinho. Vira no final do dia um showzinho. Aí a gente espera até ver, né? Quando será que vai vir a sentença? A gente, talvez, até outubro a gente tenha... Setembro, outubro, talvez? Será que a gente já tem aí uma... Porque a gente falou sobre isso, né? Que tem alguns processos que vão ter que ser feitos, né? A defesa agora vai levantar alguns pontos sobre o processo, tá, gente? O próximo passo basicamente vai ser os réus vão levantar outras hipóteses, né? Ou investigação para tentar livrar, os advogados tentar livrar os réus desse acontecimento. Então vai ter uma apuração de tudo isso. Que vai ser assim, ó. A ação penal contra o Bolsonaro e os outros 7 réus tá nessa reta processual. Terminada essa etapa, deve ser aberto o prazo para que a acusação e defesa peçam diligências adicionais. Essas diligências, né, que são medidas de investigação, podem ser solicitadas pelos advogados ou pelo PGR. Intenção é completar a apuração e caberá ao ministro, né, no caso aqui o Alexandre de Moraes, avaliar se ele vai aceitar ou não esses pedidos. Quando terminar esse processo, quando terminar esse período, ele vai entrar no momento das alegações finais. Primeiro é apresentado a do delator, que no caso aqui é o Cid, né? E depois os demais réus. E aí vai ser concedido um prazo de 15 dias para que a acusação e as defesas apresentem por escrito um resumo das apurações e os argumentos pela condenação ou absolvição. A partir daí, o caso deve ser julgado pela primeira turma, que no caso já é essa turma que tá aí, e caberá ao colegiado decidir se o grupo deve ou não ser condenado. Então, é isso que vai acontecer daqui pra frente. Não vejo muitas novidades o que vai acontecer, sabe? Eu acho que o show já foi feito, já tá lá, né? Toda esse como que é? Espetacularização. Vamos lá, espetacularização. Foda-se. Não vai sair esse caralho, foda-se. O espetáculo está armado, o professor Raimundo Xandão tá lá, fazendo as piadocas dele, junto com toda essa galera golpista aí que queria realmente criar um estado autoritário, e eles nunca negaram isso. Nunca, ninguém nunca negou. Só agora que estão sendo investigados que eles estão negando isso. Sim. Então, eu acho que basicamente é isso, gente. A gente não tem muito mais o que
esperar, agora é esperar a conclusão desse julgamento, né? Basicamente é isso. É isso, vamos ver o que vai vir daí, né? A gente vai ver, vai acompanhar nos próximos meses e com certeza talvez a gente faça uma parte 3, se essa for considerada a parte 2, né, dessa história aí, de uma possível, eventual, tomara que venha a prisão do Bolsonaro, né? Ainda que seja uma prisão confortável, gostosinha no seu condomínio na Barra, só de saber que ele respondeu na justiça, pra esse sistema que a gente tem, né, meu? Eu acho que é alguma coisa, é o mínimo que a gente pode esperar, talvez. Será que a gente pode falar que é um começo? Um começo? Acho que não. O mínimo, acho que é o mínimo, mas um começo... Começo de quê? É, o começo do fim. Eu acho que é isso. Né? Porque, mano, infelizmente a sensação é de que nada irá mudar dentro desse aspecto político social-democrata. Não tem. Essa social-democracia vai literalmente, simplesmente fazer a mesma coisa de sempre, que é você gerar essas desculpas, né, para que a população se sinta, como eu posso dizer, beneficiada, né, ou de que eles executaram minimamente alguma coisa para justificar os atos dentro dessa sociedade. É isso. É a vergonha da sociedade brasileira, novamente, dentro dessa organização política falsária, né? Eu acho que é isso. Exatamente isso, né? Esse teatro da política brasileira, que parece que muda-se tudo pra se manter tudo como está. Então, na prática, nada muda. E com isso, vamos nos despedindo de vocês. Queremos agradecer a presença de todo mundo que participou até agora. Sintam-se em casa, sintam-se espertos para poder compartilhar esse conteúdo maravilhoso que criamos por aqui. Fazemos as leituras, se você não seguiu a gente nas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais. Temos lá uns cortes interessantes, temos também um conteúdo todo que o Chai, tá? Faz para você lá no formato de carrossel. Então, siga nós nas redes sociais e também o nosso querido Apoia-se, que é uma forma generosa de fazer esse conteúdo continuar a existir. Exato, a gente também tem o nosso canal no YouTube, né, Miojo? Onde a gente posta lá os episódios, se você não segue nenhum agregador de podcast, se você não acompanha redes sociais, mas se você tá aí no trabalho com aquela abinha abaixada vendo o YouTube, a gente tá subindo os episódios lá também. Tem um pessoal muito bacana que tá lá acompanhando a gente, seguindo, comentando. E é um outro lugar que você pode participar dos nossos debates, além de também mandar seu comentário, engajar com a gente, trocar uma ideia. É sempre muito bem-vindo. E é isso, né? Nos vemos no próximo episódio. E eu quero agradecer ao pessoal do YouTube, porque o pessoal do YouTube, na verdade, tem um engajamento do caramba. Isso é verdade. Então, o pessoal comenta, o pessoal tá trocando ideia lá, eu quero agradecer mesmo o pessoal do YouTube que tá dando um apoio muito grande, assim, pro nosso podcast, beleza? Total. Então é isso. Nos despedimos de vocês. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Um beijo, meus amigos. Até a próxima. Falou!